Olha aqui, você tem de assistir hoje, aqui já é um momento cultural, uma dica, tem a ver comigo também, né? Mas eu fui só uma personagemzinha ali. Tem que assistir o filme Libelu, Abaixo a Ditadura. Libelu, Liberdade e Luta. Momento cultural. Abaixo a Ditadura, do Diógenes Muniz, um documentário que estreia hoje no Festival É Tudo Verdade, hoje às 21 horas, no Festival É Tudo Verdade, com reprise amanhã, dia 1º de outubro, né? E a gente, eu botei aí, estão aí todos os dados, né? Para você acessar, né? Veja aí. Então, reprise amanhã às 15 horas, depois um debate às 17 horas. No YouTube você procura lá, debates da competição brasileira de longas e médias metragens, É Tudo Verdade. Depois, acessar 20 minutos antes, www.etudoverdade.com.br, clique em programação e você vai ter acesso a esse documentário que é muito bacana. Trata do quê, Reinaldo? A Libelu foi um movimento, uma corrente do movimento estudantil, foi reuniu um grupo de basicamente estudantes, né? O epicentro era a USP, mas não se limitava à USP, de estudantes que criaram uma organização que lutava contra a ditadura no Brasil. Sim, uma corrente de pensamento socialista, principalmente, uma corrente de pensamento socialista trotskista. Não entendi o que isso quer dizer. Para quem não sabe nada a respeito, então, algumas dicas básicas, né? O movimento socialista se dividiu, né, basicamente em duas correntes, os trotskistas e os stalinistas. Quando Lenin morre em 1924, cria-se um vazio de poder e há uma disputa entre duas lideranças do movimento bolchevique, né? Uma liderada pelo Trotsky, que foi um dos três grandes líderes da Revolução, Lenin, Trotsky e o Stalin, claro, ao lado. Sim, havia outros, mas esses se destacaram. Se dividiu entre o Trotsky e o Stalin. O Stalin, àquela altura, o Lenin ficou doente durante muito tempo, o Stalin já tinha dominado, digamos, a burocracia eu estou resumindo muito, a burocracia do Partido Comunista Soviético e, portanto, assumiu o poder, assumiu o controle do Partido Comunista e houve ali uma guerra interna pelo poder entre ele e o Trotsky. E o Trotsky, finalmente, em 1927, foi expulso do partido. Depois acabou indo para um exílio interno dentro da União Soviética, né, para Alma Ata, no Cazaquistão. Ficou ali durante algum tempo e finalmente foi expulso em 1929, passou pela Turquia, passou pela França e acaba se estabelecendo no México em 1936. Né? Assassinado em 1940, por um agente do Stalin, lá no México. Né? Deu a famosa picaretada, na verdade era uma machadinha de tipo quebra-gelo, na cabeça do Trotsky, rachou o crânio do Trotsky. O Trotsky então foi assassinado no México e já tinha tido parentes, familiares assassinados a mando da polícia política do Stalin. Stalin que está aí um pouco na moda de novo, né? Porque, enfim, o Caetano, em razão de um rapaz aí, um intelectual baiano que recomendou a ele que lesse os livros de um teórico chamado Lussurdo, que é um italiano, que recupera, digamos assim, as supostas glórias do Stalin, né? Aqui, amigos comunistas meus que são stalinistas vão ficar nervosos, mas, obviamente, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Stalin. E o Stalin está na moda, né? Voltou. Não deveria, acho eu. Né?
O movimento comunista internacional se dividiu então entre essas duas correntes, a stalinista e a trotskista. Eu comecei a militar no movimento de esquerda aos 15 anos, numa corrente trotskista, que não era a Libilu, era uma outra, né, que depois chamou Convergência Socialista. Que, se você for pegar na origem, hoje é o PSTU, né, mas assim, com mudanças, né. E depois migrei para a Liberdade e Luta, fui base da Liberdade e Luta ali pelos 18 anos e fiquei até 22, caminhando para os 23 anos, né, quando eu saí. Né. O que havia de muito positivo na Libilu, primeiro, éramos, mas evidentemente não era a nossa única corrente a ter essa posição, militantes contra a ditadura. Mas o fato de sermos então trotskistas nos fazia opositores do capitalismo, por óbvio, porque continuávamos defensores da Revolução Socialista, né? E aí é preciso que vocês entendam também por que é que o trotskismo e o stalinismo divergiram. Basicamente, havia duas concepções de socialismo. A do Trotsky, que imaginava, digamos, uma revolução de âmbito mundial, de caráter socialista, e o Stalin, que considerava que era preciso consolidar primeiro o socialismo na União Soviética, o que ficou conhecido como a revolução em um só país, né? Com um certo viés crítico essa expressão, né? Porque o princípio do socialismo é ser internacionalista. Evidentemente éramos todos muito jovens, muito barbudos, muito topetudos, muito corajosos, porque nós estamos falando ainda de um período em que as pessoas morreram, ainda morria gente no Brasil sob tortura, né? Vladimir Herzog, Manuel Felfilho, enfim. Há pouco vocês viram uma foto minha, quando eu era militante da Libilu, junto com a Lúcia Boldrini, jornalista, também da Folha, né? À época a gente era namorado. Eu tinha toda essa barba que vocês veem aí, todo esse cabelo. Oh, bons tempos. Outras fotos. Esse aí sou eu, aí eu tô com meu avô, que não era da Libilu, não era trotskista, não era nada. A gente tá no meio da roça, né? Ele só sabia mais ou menos das coisas que eu fazia e tinha uma admiração irrestrita, porque ele falava, meu avô materno, no caso Terenciano Esperança, e achava que, sim, filho, como ele chamava, é isso mesmo, tem que brigar mesmo, né? Com a devida vênia. Aí sou eu fazendo guerrilha, não, mentira, sou eu no sítio do meu avô, porque eu estava com essa bolsa de couro, eu não tenho a menor ideia. Todas andávamos com uma bolsa de couro cru meio fedida, já que comprava, depois ela perdia o cheiro. E ela ia ficando gasta com o tempo, né? Pra gente andar ali com os livrinhos e essa coisa toda. Essa foto aí eu tinha 18 anos, acho. Bons tempos, tempos interessantes. Vejam o documentário, tem testemunho de muita gente que vocês veem hoje por aí. Muita gente da Libilu foi parar na imprensa, né? Ou então atua na imprensa sem ser principalmente jornalista. É o caso do Demetrio Magnoli, por exemplo, que é sociólogo, geógrafo originalmente, mas também escreve na Folha, é comentarista da Globo News. A Cleusa Turra, que ainda hoje trabalha na Folha, jornalista também, Martina Suzuki, que foi, Mário Sérgio Conte, enfim, Caio Túlio Costa, há nomes aos montes de pessoas que passaram pela Libilu num determinado momento. Eu fui um deles, dou testemunho no filme, né? Sim, passou muito tempo, né? Eu saí da Libilu, eu tinha 22 anos, indo para 23, eu estou com 59. Né? Quando eu tinha todo esse pelo na cara e também todo esse cabelo. Né? Tenho muito orgulho do que fiz. Não me arrependo em nenhum momento. O Brasil era uma ditadura militar. Né? Insisto, quando eu comecei a militar, pessoas ainda morriam torturadas. Havia o risco
claro de você lutar contra uma tirania. Eu tive problemas com DOPS com 15 anos, que é um absurdo absoluto, né? Tinha um professor no colégio que eu estudava que era um agente do DOPS, ninguém sabia que era, né? Curiosamente, marido de uma professora que me conhecia e que gostava de mim. Olha o que ditaduras e alinhamentos ideológicos totalitários fazem com as pessoas, né? E ele tentou criar dificuldades, enfim, a mim e alguns professores que ele julgava que me influenciavam, nem era verdade, né? A minha maior influência, então, nem estava ali, nem estava na escola, né, intelectual. Mas tenho orgulho desses tempos, né? E no depoimento que eu dou ao documentário, hoje saiu uma matéria muito bacana na Folha, também saiu essa foto minha aí com a Lúcia, daquele tempo. Foram bons tempos, raramente eu li tanto, raramente estudei tanto. A Libilu tinha essa marca que eu acho que é bacana, e mesmo quem hoje pode, de certo modo, repudiar o seu passado, eu desconheço quem tenha sido a Libilu e falar, me arrependo. Eu não me arrependo, absolutamente. Havia coisas nas quais eu acreditava então, e hoje eu não acredito, né? Então tem um texto do Trotsky, por exemplo, que chama Terrorismo e Comunismo, né? Em que ele justifica atos terroristas e diz que quem quer chegar a determinados fins tem que condescender com os meios. Eu absolutamente não concordo com isso hoje, né? Tem no livro Moral e Revolução, A Nossa Moral e a Deles, que é um texto que quando eu tinha 16 anos me pareceu muito interessante, inteligente e desassombrado, e que hoje eu detesto e repudio. Porque eu cresci, porque eu fiquei mais velho, porque eu acho que talvez eu pense melhor hoje. Isso não quer dizer que todos os impulsos que eu considero generosos e que me levaram a lutar contra a ditadura e contra um regime que matava pessoas, e contra um regime que matava inocentes, e contra um regime que era contra a democracia, que tentava impedir a democracia no Brasil, né? Então tudo que eu fiz, modestamente, na condição de um moleque praticamente, e até a primeira juventude, que eu fiz contra esse regime, eu acho que está bem feito, e tenho orgulho disso. Lutar contra a tirania e contra a ditadura e contra o autoritarismo eu considero um dever moral de todas as pessoas decentes. Ainda hoje. No caso do jovem, então, para mim me parece até um alinhamento natural. Um jovem que condescende com o autoritarismo, um jovem que condescende com o mandonismo, um jovem que condescende com as restrições à liberdade, deve ter algum problema cognitivo. Se é que não tem um problema hormonal também, né? Fazendo uma piadinha. Já que os hormônios um pouco predispõem nessa idade, né? Além de dar toda essa barba, todo esse cabelo, tudo isso aqui, predispõe um pouco à luta. E eu me considero na luta até hoje, porque na luta de esquerda, não, na luta antitotalitária. O bom do trotskismo, acho eu, a coisa saudável do trotskismo, a época, não sei como é que a coisa está hoje, é que como não éramos nem favoráveis ao capitalismo, e nem defensores da burocracia soviética e da ditadura soviética, isso nos dava um viés antitotalitário. E no caso da Libilu, se vivia um ambiente, sim, de alta voltagem intelectual. Todos nós ali tínhamos de estudar muito, tínhamos de ler muito. Era uma imposição? Não, não era uma imposição, era uma competição que existia, de algum modo,
no grupo em que se vivia. Nessa idade você é um pouco snob também, né? Então todos nos orgulhávamos muito daquilo que havíamos lido, né? Havia uma certa competição, assim, para saber, se tinha lido tal coisa, se tinha se ocupado de tal autor. E não só de política, não, de literatura também. Né? Eu não vi o filme, eu sei o que eu falei do filme. Não vi. O trailer anda por aí, e eu recomendo vivamente que vocês vejam. Né? Não, a Libilu, isso é só para localizar, eu não estou fazendo juízo de valor necessariamente na comparação com outros grupos, até porque os tempos eram outros. A Libilu não se viu envolvida, não esteve envolvida em nenhum ato considerado terrorista, violento, nada disso. Mas foi uma corrente de jovens que teve a coragem, sim, de lançar o grito abaixo à ditadura. Quando se vivia ali numa espécie de silêncio ainda pós-milagre econômico. Então tivemos esse desassombro, essa coragem. Né? E boa parte das pessoas que compunham ali a Libilu, ali comando e tal, são hoje jornalistas, muitos deles. Os stalinistas nos acusam, foi todo mundo para a direita. Não é verdade que foi todo mundo para a direita. Alguns se tornaram liberais, eu mesmo me tornei um liberal. Né? Alguns amigos dizem, mentira, você não é liberal. Inimigos também dizem isso, continua trotskista. Enfim, né? Continua a ter uma admiração gigantesca pelo Trotsky, a despeito de coisas que ele fez que eu acho odiáveis. Agora, escrevia como um príncipe das letras. A história da Revolução Russa do Trotsky ainda é uma obra gigantesca. Né? Quem quiser saber mais a respeito, tem uma grande biografia dele, grande mesmo, em 3 volumes. Né? O Profeta Armado, o Profeta Desarmado e o Profeta Traído, do Isaac Deutscher, que era um trotskista, né? Com ali umas edulcorações de uma passagem ou outra, até porque é um admirador que está escrevendo, mas no geral, um belíssimo texto. Né? Foi assassinado pelo Ramon Mercader em 1940, no México, um agente do Stalin, nascido na Espanha, em Barcelona, treinado na União Soviética, sua mãe também era uma agente soviética, se tornou uma agente soviética. Ele se infiltra no círculo de amigos do Trotsky e mata o Trotsky. Né? Morreu não faz muito tempo, não. Tá? Morreu em 1978, em Cuba. Não por acaso. Né? Quem quiser saber mais a respeito, tem um outro livro que eu também recomendo, né? O Voglio Bene, que é O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Momento cultural. Vale a pena ler, né? Para saber um pouco mais deste período, inclusive das andanças do Trotsky, desde o momento em que ele perde o comando, perde o posto, é expulso do Partido Comunista, o exílio interno, depois o exílio externo e as andanças, essa coisa toda. Né? Defesa da liberdade, a luta contra a ditadura, é disso que trata a Libilu. Mas era comunista, era não sei o que. Não estou dizendo que nós queríamos a democracia como se conhece hoje. Mas não tenho nenhuma dúvida de que ajudamos a fragilizar a ditadura e a construir a democracia. Né? E, portanto, eu não me arrependo de nada. Ao contrário. Eu tenho orgulho. Né? E acho que vale a pena ver o filme. Ainda na cultura, lamentar a morte aos 88 anos do cartunista argentino Quino, criador da imortal Mafalda. Né? Todos nós somos Mafaldas na vida. Né? Cuidado, irresponsáveis trabalhando, e ali está o planeta Terra. Né? A Mafalda tem sempre aquela pegada, digamos,
pessimista existencial, né? Ela está sempre refletindo, tá aí uma outra tirinha falando da liberdade, né? Sempre pequenininha, né? E sempre ali, né? Tendente a ser esmagada. Eu adoro as tiras da Mafalda, acho que, curiosamente, durante muito tempo ela tinha a ver com a luta da esquerda e tal, depois ela perdeu um pouquinho de importância, porque as democracias foram se espalhando, inclusive pelo continente latino-americano, e acho que a Mafalda volta, olha como é, isso nem é bom que a Mafalda hoje seja tão atual de novo. É sinal de que estamos passando por um processo de obscurecimento do mundo. E, portanto, seus protestos voltam a ter virtudes. Né? E me avisa um ouvinte, me parece que é verdade, eu errei o terceiro livro da trilogia do Isaac Deutsch. É o Profeta Armado, o Profeta Desarmado. Eu falei Profeta Traído? Não, ele foi traído, mas é o Profeta Banido. Tá? Momento cultural. Profeta Armado, Profeta Desarmado e o Profeta Banido.